Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Thais Lani, aqui do cursinho Acadêmico News, o campeão de aprovação. Estamos aqui hoje, para ver a prova da Universidade Federal Vestibular 2024, as questões de língua espanhola. Então vamos ao primeiro texto. Vamos ler o título. El cambio climático aqui deveria ser constituye la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidade. Então esse primeiro texto ele já começa falando sobre mudança climática, algo que a gente já vem aí sentindo há muito tempo, mas principalmente nos últimos meses, em que as temperaturas têm aumentado bastante e a gente tem passado dias aí difíceis com tanto calor, Mesmo quando chove, mesmo em cidades que são consideradas frias, a gente tem aí essa temperatura mais alta e mais sufocante, certo? Então, vamos à primeira questão? A questão 64 diz o seguinte: Los verbos es, generan y quedan presentes en el texto 1 pueden ser classificados respectivamente como. Então, a gente já tem aqui 3 verbinhos logo de cara, Para todos aqueles que adoram nas aulas de espanhol, ter ali o assunto sobre verbos, ficam assim maravilhados. Temos aqui 3 verbinhos. Vocês conseguem identificar de cara assim quais verbos são esses? Tá? Então vamos ver aqui. E aí, temos aqui o verbo es, Verbo es. Verbo generan, verbo quedan. Opa, tem um ali, que a gente já fica meio assim, como assim essa forma, Então, temos aí 3 verbos sublinhados. Vamos aí desvendar quais verbos são esses? O que é o verbo es? Es. Eu sou, tu eres, ella es. Verbo ser. Oh! Como é que fica o verbo ser mesmo? Eu sou, tu eres, tá? Tu eres, não tu és, Porque és é português. E ella, ou ele, ou usted es. E aí, nosotros somos, vosotros sois, e ellos son. Ok? Desvendamos um. Generan. Generan. Vem do verbo generar. Generar não quer dizer algo como de general ou de gerir, não. É o verbo gerar do espanhol, tá? Então, yo genero, tu generas y ella genera. E aí, nosotros generamos, vosotros generais e... E aí, em seguida, Nosotros generamos, vosotros generais, ellos generan. E por último, a gente tem... Deixa eu colocar a reticência aqui, Só pra gente lembrar que tem mais 3 pessoinhas. E aqui a gente tem o verbo quedan, que é o verbo quedar. Um verbo que gera muita dúvida aí, porque o pessoal sempre fica, o que é verbo quedar? O que é quedar? O que é quedan? Quedan é o verbo ficar, tá, gente? Deixa eu colocar aqui. Verbo ficar. Ou significa também restar, dependendo do caso, entre outras situações, tá? Então, o verbo quedar conjugado, geralmente a gente vê mais na forma reflexiva dele, yo me quedo, tú te quedas. Então, mas, a gente só tem a forma infinitiva dele aqui, vamos conjugar. Yo
Já ia colocar aqui, né, a forma reflexiva. Quedo, tu quedas, ella queda. E aí nosotros nos quedamos, vosotros os quedais e ellos quedan, tá? Então, o que a gente tem aqui? O que a gente observa? Nesse primeiro verbo, o verbo ser, a gente tem aqui uma mudança, né? Começa com so e depois muda para eres, depois volta para a raiz SO, né? Então, a gente vê aqui que temos uma mudancinha de raiz. No verbo generar e no verbo quedar, a gente vê aqui, ó, que a raiz, ela se mantém, né? Aqui. Então, vamos lá. Vamos às alternativas, né? Por que está querendo saber quais são os verbos regulares ou irregulares? E esse é um assunto que pega muita gente, porque tem que lembrar aí, né? Ok, pessoal? Então, conjugamos os 3 verbinhos aqui, né? Vamos às alternativas. Letra A. Primeiro verbo é irregular, segundo verbo é regular e o terceiro irregular. Letra B. Primeiro verbo irregular, segundo regular e o terceiro regular. Letra C. Verbo regular e verbo regular, ou seja, os 3 são regulares. Letra D. Verbo regular, verbo irregular. Letra E. Verbo irregular e verbo irregular. Então, está dizendo que os 3 verbos são irregulares? Então, não, né? Já temos aqui que nem todos são regulares e nem todos são irregulares, né? Então, a gente se divide aí entre A, B e D. Ok? Então, a gente viu aqui que aqui a gente tem uma raiz que se altera, né? É a definição aí que a gente tem de verbos irregulares. É aquele verbinho que a raiz vai se alterar quando eu conjugo, né? Quando eu coloco ali ao lado dos pronomes pessoais, esse verbo vai se modificando, né? Vai tomando outra forma, tá? Então, temos aqui um verbo irregular. Já os verbos generar e quedar, a gente viu que eles permanecem com a raiz intacta. Então, verbos regulares não alteram a raiz. Guardem isso, tá? Guardem as 2 informações. Irregular modifica a raiz, regular não modifica. Permanece igualzinho do início ao fim da conjugação, tá? Então, temos aqui um verbo irregular e 2 regulares. Então, a alternativa que apresenta aí um verbo irregular e 2 verbos irregulares, né? Sendo o primeiro irregular, né? O primeiro, tudo na ordem aqui, né? O primeiro se refere ao ex aqui, desculpa. O primeiro aqui se refere ao ex, o segundo ao generar e o terceiro ao quedar. Então, primeiro verbo irregular e os 2 seguintes são regulares, tá? Então, a alternativa correta é a letra B, tá? Tenho certeza que vocês arrasaram nessa questão, porque a gente passou o ano falando disso. Vamos a seguir. Vamos à questão de número 65. Vamos ler o enunciado. En el fragmento entresacado, con una velocidad e intensidad, la palabra subrayada es así usada para evitar la disonancia que resulta de una inarmónica combinación de elementos acústicos que es la. Então, aqui devemos ter muita atenção, porque se a gente for no impulso, a gente marca uma coisa que na verdade era outra, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o conjuntinho sublinhado, né? Era a conjunção E mais a palavra seguinte. E aí a gente tem aqui a conjunção E
junto de uma palavrinha, né, que começa com I, tá? Então, a gente tem aí uma combinação, e essa combinação ocorre por algum motivo. Vamos ver as alternativas. A, seria eufonia? Letra B, contracción. C, adjetivación. D, cacofonía. E, formación de palavras heterotônicas. Tá? Então, pelo que eu já comecei aqui, né? Já deu para entender por que eu falei que se a gente for no impulso, a gente põe tudo a perder, tá? Quando eu coloco uma conjunção E diante de uma palavra que começa com I, eu tô querendo aí evitar uma coisa, né? Eu tô mudando, porque geralmente no lugar desse Ezinho aqui, tem um I. Só que quando a palavra começa com qualquer outra letra, né? Mas, quando a palavra começa com I, eu tenho que colocar o Ezinho, né? Para o som ficar mais harmônico, certo? Então, o que diz o restante mesmo da alternativa? Diz assim, a palavra subrayada é assim usada para evitar a dissonância. Evitar aí esse som truncado, né? Essa coisa inarmônica, né? E ele até diz aqui, né, que resulta de uma inarmônica combinação de elementos acústicos. Não ficou bom? Espera aí. Então tá, pessoal, vamos ver o que está dizendo mais além? A palavra subrayada é assim usada para evitar a dissonância que resulta de uma inarmônica combinação de elementos acústicos que é la. Então, eufonia. Eufonia é justamente o que aconteceu ao colocar o E aqui diante da palavra com I, né? Ficou um som bonito, um som harmônico, que é bom para os ouvidos, que não causa nenhuma estranheza, né? Então, temos aí uma eufonia. É uma contracción? Contracción nós só temos duas, né? Lembra aí, al e del, né? Junção de artigo mais preposição. Então, não temos aqui nenhuma contração. Então, não é, tá bem? É uma adjetivação? Eu estou adjetivando? Não, eu tô ainda aí com dois substantivos tranquilos, né? Tem nada adjetivando. Cacofonia? Sim, tá? Então, quando a gente olha primeiro para o que está sublinhado, a gente vai pensar que é a eufonia, né? Porque tá ali bonitinho o E diante de uma palavra com I. Mas, quando a gente vê o resto, né, do enunciado, a gente para e analisa melhor, tá? Então, para evitar a dissonância que resulta de uma inarmônica combinação de elementos acústicos, que é a cacofonia. Cacofonia que traz essa dissonância, esse fator inarmônico, né? Para evitar a cacofonia, né? Porque a cacofonia, sim, ela trata dessa dissonância, ela trata dessa combinação aí inarmônica, né? Que não é muito legal de escutar, que causa estranheza. Isso, sim, é a cacofonia. Agora, se estivesse falando de um som harmônico, né? Que é bom para os ouvidos, que é legal de escutar, que é tranquilo, né? Quando se fala, aí a gente estaria falando aí da eufonia, ok? Então, pessoal, então temos aí a alternativa correta, letra D. Eu não falei da letra E porque, né, a gente vê claramente que não há formação de palavras heterotônicas aí, né? A gente tem aí as palavras velocidade e intensidade, que não tem aí uma sílaba tônica diferente da do português, né? Temos aí uma leve mudançazinha de pronúncia, né? Por ausência da letra E no final, mas essas palavras não fazem parte aí
do grupo das palavras heterotônicas na língua espanhola, certo? Então, vamos lá à próxima questão. Vamos à questão de número 66. Vamos ler o enunciado. En el fragmento, pero hoy también estamos viendo cómo se manifiestan con mayor intensidad los impactos del cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos y da seguimiento, ¿no? Las palabras en negrita pueden ser clasificadas respectivamente como, então temos aí a palavra manifiestan, temos também o los, temos também o del e também a palavra climático, ok? Então, vamos lá. Alternativas. Letra A, verbo em presente del modo indicativo, artículo indefinido, contracción, sustantivo. Letra B, verbo em presente del modo indicativo, artículo definido, contracción e adjetivo. Letra C, verbo em presente del modo subjuntivo, artículo neutro, artículo definido, adjetivo. Letra D, verbo em infinitivo, artículo indefinido, contracción definida, advérbio. Letra E, verbo em gerúndio, artículo neutro, contracción prepositiva, palavra substantivada. Espera aí, vamos lá. Calma. Vamos de baixo para cima. Letra E, verbo em gerúndio, manifiestan. Se fosse gerúndio, a gente tem aí NDO, ou no caso do espanhol, a gente tem aí um yendo. As marcas de gerúndio são NDO ou yendo. Temos aqui algum NDO ou yendo, manifiestan, climático, de los... Não temos, né? Então, aqui, ó, não temos gerúndio. Artículo neutro, a gente tem los aqui, tá? Los, né? Diferente de artículo neutro, pessoal. Então, artículo neutro também não. Contracção prepositiva. Não, pessoal, não vai ter contração de duas preposições, né? Não vai dar. Palavra substantivada? Não, porque não temos artigo neutro aqui. Artigo neutro é que tem o poder, né, de ir lá e substantivar a palavrinha, e algumas palavras, não são todas, né? Então, não. Na letra D, verbo no infinitivo? Não, verbo infinitivo... Verbo no infinitivo, que também é uma das formas não pessoais, né? São verbos que terminam em R, é o que a gente chama de forma natural do verbo, né? Termina em R, né? Comer, hablar, partir, vivir, né? Então, temos algo aqui terminado em R? Não temos. Então, não tem nada no verbo, com o verbo no infinitivo, tá? Artículo indefinido, los. É artículo indefinido? Artículos indefinidos são un, una, unos e unas. Então, risca o bichinho aqui também. Contracção definida. Não temos esse termo aí, tá, pessoal? Foi colocado só para confundir vossas cabecinhas. Advérbio. Climático. Isso é advérbio? Não. Letra C. Verbo em presente del modo subjuntivo. Ele está aí falando hipoteticamente, né?
o texto todo e esse trecho do texto estão trazendo aí algo hipotético, algo ou expressando algum desejo, ou falando assim de forma de algo que está longe, quem sabe, talvez aconteça. Não, né? Tá falando de algo que é certo que está acontecendo. Então, não temos modo subjuntivo aí. Artículo neutro, já sabemos que não tem. Artigo indefinido, a gente também... Na verdade, aqui é definido, tá, gente? Desculpa aí. Artículo definido? Sim, temos definido. Porque qual é o artigo? Coloquei ali os indefinidos, vou colocar aqui o definido também. Que a gente também chama de determinados, né? Determinados e indeterminados em espanhol, mas comum usar esses termos que é indefinido ou definido, como frequentemente nós usamos em português. Então, os artigos definidos em espanhol são el, la, los e las. Ok? Então, olha aqui ele, ó, apareceu. O seguinte, temos um carinha aqui que é ok. E adjetivo, climático, tá? Tá aí fazendo alguma... Não tá fazendo nada, peraí. E temos aí adjetivo, sim, temos um adjetivo, né? Climático, ele está caracterizando aí el cambio, né? Ou seja, cambio é mudança climática, né? Um tá complementando o outro aí, ok? Então, esse aqui também está ok. Então, bora lá. Letra B. Verbo em presente del modo indicativo. Verbo no modo indicativo, a gente sabe que fala de coisas, né, certas, reais, que sim, estão acontecendo. E se está no presente, fala de fatos reais que estão... Não. E se está no presente, sabemos que o presente do indicativo, ele trata justamente de fatos, de acontecimentos, né? Então, temos, sim, um verbo no presente do modo indicativo, temos um artigo definido, que a gente já viu, temos uma contracción. Não, melhor não dizer que eu tenho contração. Artículo definido. E contracción? Nós temos? Olha lá. Quais são as contrações? O que é uma contração, professora? Me lembra aí. Contração é quando eu tenho uma das duas preposições, né? Preposição a. Vou colocar bem aqui no cantinho. Contracción. Vou apagar aqui, né? Porque... a gente tem as preposições a ou de, e aí a gente junta essas duas preposições com um dos artigos definidos, que é o ele, tá? Então eu sempre faço essa, tipo uma continha matemática aqui, né? Então, a mais ele, a gente tem aqui a junção al. E de mais ele, temos aqui a contracción del, tá? Então, quando a gente junta essas duas palavras, elas se aglutinam, elas meio que, né? Elas entram uma na outra, assim, elas se fundem, exatamente. Era esse o termo que eu estava procurando. Elas se fundem, né? Viram uma só palavra. Eu não tenho de ele ou a ele, eu tenho al e del, tá? Então, é isso aqui. São as duas únicas contrações na língua espanhola, não existe nenhuma outra. Se disserem que existe, peçam comprovação, porque até hoje não apareceu nenhuma outra, tá? São só essas duas, ok? Então, sim, temos uma contracción
e sim temos um adjetivo, como a gente viu agora há pouquinho. Então, pessoal, tendo dito isso, a alternativa B é a alternativa correta, tá? Todas as palavras em negrito correspondem a essas classes, ok? E na letra A, a gente tinha aí os itens verbo no presente do modo indicativo, artigo indefinido, contracção e substantivo. Então, a gente tinha aqui o artigo indefinido e substantivo, que são duas classes que não estavam presentes aí como palavras em negrito nesse trecho, tá? Então, vamos adiante. Vamos ao texto 2. Texto 2, assim como o texto 1, trata aí sobre o clima também, né? Sobre as altas temperaturas. Vamos ao título. Brasil, uma mega ola de calor récord alcança temperaturas de hasta 40 graus. Tá? Então, vamos rapidinho ver um negocinho aqui. Mega ola. Opa. Mega ola. Tá? Mega, mesmo significado do português, né? Grande, né? Temos aí. E ola. Não é olá, tá? Temos aí já um heterogenérico, que a gente vai pensar em uma outra palavra porque se escreve igual, só que tem um significado divergente, tá? Então, ola não quer dizer olá, tá? Ola significa onda. Então, trata aí da mega onda de calor, tá? E vamos ver as primeiras linhas. Brasil se encuentra en medio de una de las olas de calor más fuertes de su historia, con temperaturas de más de 40 grados aún durante el invierno. El fenómeno que la produce se conoce como bloqueo. El fenómeno que la produce se conoce como bloqueo climático e impide la entrada de frentes fríos, lo que eleva las temperaturas a cifras inéditas. El fenómeno que la produce se conoce como bloqueo climático e impide la entrada de frentes fríos, lo que eleva las temperaturas a cifras inéditas para el mês. E aí ele vai discorrendo, né? Fala das altas temperaturas para algumas cidades, entre elas cidades frias aqui do Brasil, né? Como Curitiba, São Paulo e até mesmo Rio de Janeiro, que sendo uma cidade quente se tornou mais quente ainda. Enfim, vamos à questão. En el fragmento entresacado, la ciudad de São Paulo, es uno de los lugares donde las temperaturas pueden batir récords. Si cambiásemos el verbo subrayado para el futuro perfecto del indicativo, tendríamos. Qual o verbo destacado? O verbo destacado é verbo es. Verbo es, aquele que a gente viu lá no início, lembra? Verbo es é o verbo ser. Tá? Então, alternativas. Será? Letra B, seria. Letra C, habría sido. Letra D, sea. Letra E, habrá sido. O que vocês acham? Futuro perfeito del modo indicativo. Ok, então, vamos lá. Futuro perfeito del modo indicativo. Futuro perfeito é o contrário do futuro imperfeito. Ajudei bastante agora, né? Então, vamos lá, pessoal. Futuro perfeito também é conhecido como futuro composto. E aí ele trata de uma ação futura acabada antes de outra ação também futura. Olha a complicação,
né? Mas usa-se bastante, né? Quando eu digo assim, para el mes que viene. Ok, pessoal? Então, futuro perfeito, também conhecido como futuro composto. Vocês lembram como são os tempos compostos, né? Porque se vocês lembram aí, existe o futuro simple, futuro composto, assim como existem pretéritos simples e compostos, tá? Então, composto já me fala de uma composição, tá? Então, vamos deixar aqui rapidinho, vamos ali nas alternativas. Letra A, será? Será aqui, futuro composto, temos uma composição, geralmente é formada por, meu Deus, verbo auxiliar, mais verbo principal. Quem é o verbo auxiliar? O verbo auxiliar é o verbo haber, e o verbo principal fica no particípio, que é uma das formas não pessoais, né? Desculpa, ele não apareceu aqui. Isso. Então, verbo auxiliar mais verbo principal. Verbo auxiliar, verbo haber, que vai estar conjugado em algum tempo verbal, que eu vou já falar para vocês. E o verbo principal vai estar no particípio, que é uma das formas nominais, não pessoais, né? Aquelas que a gente não conjuga. No caso do particípio, essa ação, ela está acabada, concluída, né? Então, cantado, comido, partido, bebido. Então, a gente tem aí esse ado ou ido. E no caso dos... Então, a gente tem aí no particípio as terminações ado ou ido, né? Por causa dos verbos regulares, verbos terminados em AR, ER e R. Então, a gente vai ter aqui ado ou ido. Para verbos regulares, tá? Anotem aí. Regulares. E várias formas, né? Para os verbos irregulares. É uma lista enorme, né, de terminações para verbos irregulares no particípio. Eu sugiro que vocês deem uma pesquisada, tá? Então, mas entre elas a gente tem huerto, huelto, esto, itio, hecho, tá? Então a gente tem aí uma infinidade de terminaçõezinhas, ok? Beleza. Ok. O verbo haber aqui, que eu falei para vocês agora há pouco, né? Ele vai sempre estar conjugado em um tempo. Geralmente esse tempo é o tempo anterior. Então, se a gente está aqui no futuro perfeito, que a gente conhece como futuro composto, a gente vai conjugar esse verbo haber no anterior, que é o futuro simples. E aí, o verbo haber no futuro simples, ele é irregular, então ele não vai ficar haberê, haberás, não, não vai ficar assim. Ele vai ficar com uma consoante ali entre o B e as vogais seguintes, né, as letras seguintes. Então, vai ficar assim, ó. Eu habré, tu habrás, opa, errei uma letra aqui.
ok? Então, verbo haber conjugado no futuro simples vai ficar yo habré, tú habrás, ella habrá, nosotros habremos, vosotros habréis y ellos habrán, tá? Isso aqui seria traduzido como haverei, tu haverás, ele haverá, né, do português. Então, vai ficar assim com essa vogal, com essa consoantezinha, com esse Rzinho entre o B e a vogal que dá a terminação aí do verbo, tá? Ok, pessoal? Então, tendo visto tudo isso, vamos ali às questões... Tendo visto tudo isso, vamos lá às alternativas. Então, letra A, será. Será, a gente tem aqui um tempo composto? A gente tem uma composição? Não, a gente tem aqui um tempo simples. Por que que eu tenho um tempo simples? Porque é só um verbo. Lembra? Tempo composto, 2 verbos, auxiliar e principal, e tempo simples, um verbinho, o qual eu adiciono aqui as terminações, tá? Tem a raiz do verbo, e aí eu vou só adicionando as terminações, ok? Então, será está aqui no... futuro simples. Seria, mesmo caso, né? Só tem um verbo ali, temos um tempo simples. Nesse caso aqui, seria, tá me dando aí uma condição, logo, condicional. Condicional simple. Habria sido. Temos aí uma composição? Temos. Só que aqui, ó, tem algo se parece com o que a gente acabou de conjugar? Não, né? Então, a gente tem a terminação ia no verbo haver, e aí a terminação ia corresponde ao condicional. E aí, se a gente tem esse verbinho aqui, conjugado no condicional, verbo haver irregular, conjugado no condicional, mais um particípio, a gente tem aqui o condicional composto. Sea. O que é sea? Muitos dos meus alunos, né, vivem brincando com o inglês também, iam dizer si, né, o si, o mar. Enfim. Então, sea está dizendo que seja, ou seja, está dando aí uma ideia de, quem sabe, um desejo futuro, né? Talvez o desejo futuro para a questão climática era de que isso acabasse, né? Mas, então, sea está aí no subjuntivo. No presente. Melhor vou colocar o contrário, porque senão... Presente do subjuntivo, tá? Desculpem a letra, tá, pessoal? E, por último, temos aqui habrá sido. Sido, a gente tem aqui a terminaçãozinha ido, né, do verbo ser. No particípio. Opa. Particípio. E o habrá, aqui ele, ó, terceira pessoa do singular, tá? Então, pessoal, alternativa correta, letra E. Parabéns àqueles que marcaram letra E e lembraram desse assunto, que é um assunto que a gente passa assim por ele, né? Jurando que ele não vai aí aparecer, mas neste ano ele deu as caras, apareceu aí na questão e tenho certeza que vocês lembraram, ou pelo menos eu peço muito que vocês tenham lembrado, espero que vocês tenham lembrado. E
tenham aí fechado mais essa, tá? Vamos à seguinte. Questão de número 68. Vamos ao enunciado. En la frase que experimentará otra semana de lluvias mientras se recupera de las recientes tormentas, la palabra mientras expressa a ideia de olha aí ela de novo. Na maioria dos vestibulares, a palavra mientras está aí, né, hypada. Ela sempre aparece. Em algum momento ela vai aparecer. Então, vocês que devem ter visto as provas anteriores, né, devem ter lembrado na hora, devem ter fechado essa daí com certeza. Vamos lá. Então, mientras vai significar, né? Ela vai expressar uma ideia de concessão, ou seja, eu estou permitindo algo, estou dando, né, a permissão para algo. Antelación. O que significa uma antelación? Uma antecipação. Uma simultaneidade, ou seja, o mesmo significado, né? Uma simultaneidade, né, dos fatos. Vou colocar aqui ao mesmo tempo, né, para vocês lembrarem aí. Finalidade, ou seja, um objetivo, um fim, um objetivo, um motivo. Ou temos aí uma oposição, né? Oposição já está dizendo tudo, né? Oposto. Quando eu digo, que experimentará outra semana de lluvias, tá, então eu vou ter outra semana de chuvas, mientras se recupera de las recientes tormentas. Tormentas são tempestades, né? Então eu vou ter outra semana de chuvas, mientras eu estou me recuperando aqui da semana, né, de tempestades que teve aí, que arrasou com tudo, né? Então, eu tenho aí, enquanto eu estou me recuperando, lá vem Então, temos aí, enquanto eu estou me recuperando da semana de tempestades e tal, eu estou aqui experimentando uma semana de chuvas. Então, são coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, temos aí uma simultaneidade. A palavra mientras, ela expressa isso. Ela vai sempre ter essa ideia de simultaneidade, de coisas que acontecem ao mesmo tempo, tá? Então, lembrem-se sempre disso. Ok, pessoal? Então, espero aí. Eu tenho certeza que muita gente fechou mais essa daí, ok? Vamos lá. Experimentará outra semana de lluvias mientras se recupera de las recientes tormentas. Tormentas são tempestades, certo? Então, enquanto eu estou me recuperando aqui das tempestades, eu estou experimentando outra semana de chuvas, tá? Então, o que eu tenho? Eu já me recuperei da semana de tempestades? Não, né? Ainda estou aqui me recuperando, enquanto vem outra semana de chuvas. Então, eu tenho aí uma simultaneidade, eu tenho coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu mal me ergui, eu mal me restabeleci das tempestades, já estou experimentando outra semana de chuva, de intensas chuvas. Certo? Então, pessoal, nessa questão, alternativa C, com certeza. Eu tenho certeza que muita gente lembrou do significado dessa palavra e que gabaritou mais essa. Eu não tenho dúvida alguma disso. Vamos lá? Vamos para a próxima. Vamos à questão de número 69. Vem comigo no enunciado.
En el fragmento, Brasil vivió su julio más caluroso desde que comenzaron las mediciones oficiales en 1961 con una temperatura promedio de 23 grados. Con una temperatura promedio de 23 grados, las palabras en negritas pueden ser clasificadas respectivamente como: letra A, verbo en pretérito perfecto compuesto de modo indicativo, conjunción, sustantivo, artículo indefinido. Letra B, verbo en pretérito perfecto simple del modo indicativo, contracción, adjetivo, artículo definido. Letra C, verbo en pretérito imperfecto de modo indicativo, preposición, adjetivo y artículo neutro. Letra D, verbo en pretérito imperfecto de modo indicativo, preposición, adjetivo y artículo indefinido. Letra E, verbo en pretérito perfecto simple de modo indicativo, preposición, adjetivo, artículo indefinido. Então vamos lá. Então vamos às formas sublinhadas. Vivió, desde, oficiales e una. Vivió, a gente tem aí o verbo vivir, certo? E ele aí está num tempo simples, como eu disse na questão anterior, tempos simples são um verbo. Tempos simples são formados por um verbo, né? A raiz desse verbo ao qual a gente adiciona terminações. Então a gente tem aqui, ó, a raiz do verbo. E aí, aqui, ó, opa. Aqui, ó, a gente tem a terminação dele, ok? Então a gente conhece essa terminaçãozinha aí de um pretérito, tá? Pretérito perfeito simples. Por quê? Se a gente tem um verbo e a gente sabe que esse tempo é simples, então pretérito perfeito simples. Por que que não seria futuro, prof? Porque senão seria vivirá, né? Então não tem. Se fosse no presente, vive. Então não temos aí essas marcas, né? Marca de presente nem marca de futuro. A marca em questão se refere ao passado, até porque o tempo aqui tá, o trecho aqui, ai meu Deus, até porque o trecho aqui está falando, né, que o Brasil viveu, né, os seus dias mais calorosos, o seu mês mais caloroso, que foi o mês de julho, certo? Então, essa terminaçãozinha aqui nos leva para um pretérito. Esse é o pretérito perfeito simples, também conhecido como pretérito indefinido, tá? Então, o que a gente tem aqui? Pretérito perfeito composto na letra A. Então, já vamos retirar daqui, né? Vamos ver outra. Pretérito imperfecto. Não, porque ele não está falando de algo que acontecia, né, e que se repetia. Ele está falando de algo de um passado que aconteceu, né? Mesmo que ele seja recente, mas ele já aconteceu, né? Ele não está falando das ações que se estenderam nesse passado, certo? Então, já rabisquemos aqui o pretérito imperfecto e aí a gente fica com B e E. Vamos lá. Desde. Desde. Isso é o quê? Um advérbio? Existe advérbio desde? Não, né? Então, vamos lá. Desde é uma preposição, aquela preposição que a gente tem aí a ideia de início, ponto de partida, né? Ela sempre está trabalhando ali com asta, né? Desde asta, né? Então, temos aqui uma preposição, certo? Aí, a gente tem contração? Não, a gente não tem contração. Não existe des, mas desde, né? Então, temos uma preposição. Ok.
Nos restaram aí letras B e E, certo? Então, vamos ver o que temos na letra B. Temos verbo em pretérito perfeito simple del modo indicativo, ok, né? Já sabemos que sim. Contracción. Onde está essa contração? A gente viu há algumas questões atrás que existem duas contrações na língua espanhola que são al e del, certo? Mas desde, existe um des mais de? Não, né? Não dá. Então, não temos uma contração. Ok? Então, vamos logo riscar daqui. Oficiales. Temos um adjetivo? Vamos em seguida. Oficiales. Oficiales está aqui, né, junto a las mediciones oficiales. Esse carinha aqui está caracterizando las mediciones. Mediciones é substantivo, certo? Então, oficiales é um adjetivo? Sim, é sim. Artículo definido. Vamos lá. Una. Algumas questões atrás a gente fez aqui uma amostra dos artigos, dos artículos em língua espanhola. Então, una pertencia aos artigos definidos? A gente lembra que não, né? Una se refere a outro tipo de artigo, que nem é definido e que não é neutro, certo? Ou seja, que nem é definido e nem é neutro. Oxi. Por último, temos aí una, que aqui se apresenta como artículo definido. Algumas questões atrás a gente viu que artículos definidos... Algumas questões atrás a gente viu aí a amostra dos artigos, né, em língua espanhola, né, os definidos e indefinidos. Mas una como artículo definido? Não, né? A gente viu que ele pertence a outro grupo dos artigos, certo? Então, não é artigo definido e também não é artigo neutro, como apresentava aí a letra C, ok? Então, una, né, que é feminino de certo? É um artigo indefinido. Ele está falando de una temperatura, né? Una temperatura, mais ou menos ali em torno dos 23 graus, né? Então não tem certeza. Logo não é la temperatura, é una temperatura, ok? Então, pessoal, vamos lá. Então, parabéns àqueles que marcaram a letra E. Verbo em pretérito perfecto simple de modo indicativo, preposição, adjetivo e artículo indefinido. Legal? Então, show, gente. Até agora eu sinto que muita gente fechou essa prova aí. Faltam só 3. Vamos ver. Eu estou aqui já ansiosa para saber esse resultado. Quero ver os meus alunos todos aí realizando o sonho de entrar na universidade. E na Universidade Federal, né, que é aquela que é esperada aí pelo ano todo. Então, pessoal, vamos ao texto 3, que traz logo como título uma interrogação. Vamos ler? Quanto calor pode suportar um ser humano? Então, ele traz aí esse questionamento, né? Porque durante o texto, né, ele vai mostrando aí sobre a investigação, sobre o estudo, para saber quanto calor que uma pessoa pode aguentar, né? E aí ele mostra estudos de um lado, estudo do outro, ok? Vamos lá. Questão 70. Vamos ao enunciado. A partir de las informaciones presentadas en el texto 3, es correcto decir que la resistencia humana a las altas temperaturas puede ser diferente en función de cada persona. Letra B. La Unión Europea está sorpresa por la evaporación de las aguas del océano. Letra C.
Monteiro é um investigador em Índia que publicou um trabalho acerca das temperaturas da União Europeia. Uma pessoa jovem e sana morirá ao cabo de 6 horas de exposição a uma temperatura TRBH de 35 grados. Letra E, o recorde de máxima de temperaturas é do ano 2016. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui, né, fazer uma coisinha. Questões, alternativas B e C, né? Diz o seguinte, na letra B diz que a União Europeia está surpresa pela evaporação das águas do oceano. E na letra C, Monteiro é um investigador da Índia que publicou um trabalho acerca das temperaturas na União Europeia, né? Mas vamos voltar no texto aqui rapidamente. O texto, em momento algum, fala sobre o que pensa a União Europeia, o que ela diz sobre isso, né? Não faz aí, não traz nada a respeito disso, ok? Menciona a União Europeia lá embaixo, a partir de um estudo, e aí diz segundo o Observatório Climático da União Europeia, mas não traz nenhum pensamento, nenhuma fala de nenhum representante da União Europeia sobre o assunto, certo? Por quê? Qual o título mesmo? Quanto calor pode suportar um ser humano, né? Então, vamos lá. Na letra E, o recorde de máxima de temperaturas é do ano 2016. Ele diz o recorde de máxima de temperaturas. Fala de máxima de temperaturas como se fosse a máxima geral, certo? Mas o que ele diz lá no texto? Los océanos del mundo alcançaram a temperatura máxima histórica da semana passada, superando o recorde anterior de 2016. Ok? Então, ele colocou aqui a máxima de temperaturas, mas de quê? Né? A máxima temperatura dos oceanos. Esqueceu aí de colocar essa informaçãozinha, ou não colocou, né? A informação na alternativa E. Então, também, já descarta aí, tá, pessoal? Então, a gente já descarta aqui as letras B, letra C e a letra E. E aí, nos restam letras A e D, né? Eu tenho certeza que muita gente olhou aí para essa alternativa D e ficou em dúvida entre ela e a A. Tô certa ou tô errada? Eu acho que sim, né? Foi uma questão de interpretação que deve ter mexido aí com vocês, certo? Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Ele diz o seguinte, ó. Los expertos calculan como término medio que una persona joven perfectamente sana morirá al cabo de 6 horas de exposición a una temperatura de 35 grados. Isso de acordo com a medição aqui, né? Conforme essa temperatura de globo e bulbo úmido, né? Que eles chamam, que tem essa sigla TRBH. Ok? Então, ele diz isso, que uma pessoa jovem, saudável, pode morrer em 6 horas de exposição a uma temperatura de 35 graus, ok? E aí, na letra A, diz o seguinte, la resistência humana a las altas temperaturas pode ser diferente em função de cada persona. Isso está presente no texto? Tá sim. Diz aqui, ó. La resistência humana a essas temperaturas é tremendamente diferente em função de cada persona, ok? Mas o que ele diz antes? Ele diz assim, ó. Roy Monteiro, um investigador em Índia que el mês passado publicou um estudo em Nature, né?
que analiza las temperaturas de bulbo húmedo en el sur de Asia, dijo que la mayoría de las olas de calor mortales en la región estaban muy por debajo del umbral teórico de 35 graus. Ok? Então, quando ele diz umbral teórico aqui, ele fala do limite. Limite teórico, né? Ele usa o termo umbral, a gente vai pensar assim, que o estudo acima, né? Que o cálculo acima foi uma viagem aí, né? Então, são duas informações que a gente encontra assim no texto. As duas estão no texto, mas o que é correto de se afirmar? O que é correto dizer? Né? Isso que a questão está pedindo. É correto dizer que uma pessoa que seja muito saudável vai morrer em 6 horas se ela se expor a uma temperatura de 35 graus? Ele diz que isso daqui, né, que os expertos calculam como término médio. Então, a gente tem aí hipótese, é um estudo, né? É uma possibilidade e que pode ter acontecido em alguns casos, mas e aí o texto também não traz, né, a quantidade, se foram muitos, se foram poucas que aconteceu, né? E aí lá embaixo ele diz, né? Ele vem aí contrapor o estudo acima e diz que para uma pessoa a resistência humana a essas temperaturas é tremendamente diferente em função de cada pessoa. Não quer dizer que se a pessoa for menos saudável, ela vai se expor e vai morrer. Vai depender de toda uma situação, né? Embora o texto não traga essas informações, mas dá aí pra gente captar. Afinal de contas, né? Pra quem mora aqui em Roraima, a gente está aí com temperaturas de 36, 38. É claro que a gente não fica direto no sol, mas, né, temos aí uma base, né? Então vamos lá, pessoal. Então entenderam o que eu quis dizer? Aqui em cima ele fala de algo hipotético. Aqui embaixo ele já afirma algo, né? Que a resistência às temperaturas vai depender, né, de pessoa para pessoa. Então, sendo assim, a alternativa correta. Então, pessoal, temos aí a letra A, tá? A resistência humana às altas temperaturas pode ser diferente em função de cada pessoa. Professora, eu vou entrar com recurso, porque as duas informações estão presentes no texto, tá? Leia, releia e veja. Tá? Não é porque as duas informações estão no texto que as duas estão certas. Vou entrar com recurso do mesmo jeito. Entre, pode entrar. Mas que, se for aceito... não. Entre, pode entrar. Mas dificilmente esse recurso vai ser aceito por conta do que eu acabei de explicar. Tá? A gente tem ali um dado lá em cima. E lá embaixo é afirmado, né, algo que sim, que as temperaturas humanas vão depender de um ser humano para o outro, tá? Que não é simplesmente, só porque uma pessoa saudável morreu a 35, estando exposta a 35 graus, que isso vai acontecer sempre, que isto está sendo como, por exemplo, a pandemia, né, que matou um monte de gente. Não é isso, tá, gente? Então, atenção para isso. Não digo que não entrem, tentem lá, mas dificilmente será aceito, ok? Obrigada. Ok, pessoal, vamos à questão de número 71. Vamos ao enunciado. En el fragmento, lo que eventualmente conduce a un golpe de calor, se puede decir que las tres palabras subrayadas son respectivamente, vamos lá, as palavras sublinhadas são lo. Ok, pessoal, então as palavras sublinhadas são lo, eventualmente e de, ok? Então, alternativas. Letra A, artículo, advérbio mais advérbio. Letra B, artículo neutro mais conjunção mais advérbio. Letra C, artículo, locução adverbial e conjunção.
Letra D, artículo neutro, advérbio, preposição. Letra E, conjunção, advérbio, preposição. Vamos ver? Lo. Quem é esse lo? Lembra lá dos artigos definidos e indefinidos? Definidos, el, la, los, las. Indefinidos, un, una, unos, unas. Bom, tá nenhum desses grupos, né? Embora a gente tenha aí o lo, o los, né? Muita gente vai pensar, né, que o singular de los é lo. Só que o que difere o artigo neutro? Só que o que acontece? O lo, diferentemente desse carinha aqui, não vai fazer uma coisa, tá? Olha só, o lo aqui, ele está diante de um pronome relativo, certo? Pronome relativo que, ok? Já os demais artigos que eu mencionei há pouquinho, eles acompanham, né, os substantivos, concordam em gênero e número, né? Bonitinho, simples assim. Já esse cara aqui, ele não pertence ao grupo nem dos definidos nem dos indefinidos, porque ele tem a função de substantivar, né, outras classes. E aí, esse cara aqui é o que chamamos de artigo neutro, certo? O artigo neutro não acompanha substantivos, mas tem aí a capacidade de substantivar outras classes de palavras, né? Tornar substantivo, tornar um nome, ok? E aí ele vai acompanhar outras classes também, além de substantivos, né? Vai acompanhar a preposição, vai acompanhar um pronome relativo, certo? Então, que nesse caso, ele está diante do quê? Que no português seria quando a gente escreve assim, ó, o que, né? Então, é isso que ele está fazendo, certo? Ok. Eventualmente. Ok. Eventualmente. Eventual mais a particularmente aqui, né? Então, se a gente já consegue colocar essa particularmente, porque a gente já tem aí o quê? Um advérbio, certo? Então, eventual, advérbio de dúvida, certo? Mais a particularmente, eventualmente. E aí temos aqui a palavra de. E aí, de. Ok. O que um de faz? Ele funciona sozinho? Não, se eu falar de aqui, de o quê, professora? Né? Então, golpe, calor. Se eu não tivesse esse de aqui no meio, ia ficar aquele buraco, né? Eu não ia saber o que eu estava falando. O que eu vou estar falando? Então, tem assim, golpe, tem um golpe, calor. Preciso de algo aí para unir. E quem que está unindo? O nosso de, ok? A palavra golpe, para ela ter essa complementação aqui, ela precisa de algo juntando, certo? E o de é essa colazinha que está unindo essas duas palavras, que a gente dá o nome de preposição. Preposição nada mais é do que a classe de palavras que une termos. Tem um, tem outro, e aí ela está aqui no meio para dar a conexão, ok? Então, sendo assim, pessoal, nas letras A, diz que temos dois advérbios, né? Temos artigo, um artigo qualquer, né? Não especifica se é definido, indefinido ou neutro. E aí diz que a gente tem dois advérbios, mas não temos. Na letra B, diz que temos um artigo neutro, uma conjunção e um advérbio, mas nós não vimos nenhuma conjunção aqui, né? Não tem nem i, nem o, nem u, certo? Letra C, temos de novo um artículo, que não se sabe qual, definido, indefinido, neutro. Locução adverbial, não temos nenhuma locução, né? Lembrando que um dos tipos de
de locução adverbial é quando a gente tem preposição mais advérbio, né? Conjunção também não temos, como já vimos. Letra D apresenta artículo neutro, advérbio e preposição. E na letra C, de novo, conjunção, advérbio. Na letra E, apresentamos aqui conjunção, advérbio e preposição. Não temos a conjunção, né? Como a gente já sabe. E é isso aí, pessoal. Felizes aqueles que marcaram a letra D, tá? Artículo neutro, advérbio e preposição, ok? Certo? Maravilha! Estão acertando tudo até agora? Eu acredito que sim, porque vocês devem ter estudado, sim. Muito mesmo este ano, né? Acho que ninguém errou. Leiam comigo. En el texto 3 são mencionados os numerales 35, 46 e 2016, né? Vou ler em português. Marca a alternativa que apresenta corretamente estes numerales por extenso. Nossa, que maravilha! Numerais. Nunca mais tinha caído numerais assim diretamente, né? Sempre cai ali como uma alternativa, no meio de das alternativas, né? Para tirar a pessoa aí de tempo, fazer ela confundir e tudo, mas nunca mais tinha caído assim de uma forma tão direta, mostrando os números e pedindo. Eu até falei este ano com alguns alunos que falei, já pensou se cai os numerais na prova? Vai ser muito legal, porque faz realmente bastante tempo que esse assunto não vem aí. E que legal, né? Vamos lá. Então, letra A, pessoal. 35, 46, 2016. Mas aí tá estranho, né? Como assim 35 tudo junto? A única casa, tá? Nos numerais cardinais, nos numerales cardinales em língua espanhola, que ficam todos juntos, né? É a casa do 20, certo? 21, 22, 23, 24 e por aí vai até o 29, todo mundo junto. Ó, o que mais? Vamos ver depois, tá? Porque senão não adianta as coisas aqui. Vamos lá. Então, já vamos dar aquela riscadinha aqui, que não vai dar certo. $35 tudo junto? Não, nunca. Jamais façam isso. 46, muito menos. O que eu sempre digo? Do 31 ao 99, a gente separa, tá? Deixa todo mundo separado. Obviamente, né? As casas redondas, né? Tipo 40, 50, 60, 70, 80, 90 e o 30, né? Que eu esqueci de dizer. Então, o que eu sempre digo? Do 31 ao 99, todos os números ficam separados. Obviamente, né? As casas arredondadas como 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, elas ficam com o seu número bonitinho, né? Mas quando eu junto unidades a essas dezenas, aí eu separo, tá? Mas eu separo como? Eu deixo só separado a unidade e a dezena ou eu coloco alguma coisa? Nossa, mas eu separo como? Eu deixo só as palavras separadas, coloco alguma coisa aí no meio para que elas fiquem ligadas de alguma forma, tá? Vamos ver aqui. 2016. Será que tá certo? Não, vamos cuidar dos primeiros ali, né? Porque é interessante. Vamos fazer um suspense. Letra B. 35, 46. Vamos ver a letra C. 35, opa. 35 não. 30 é português, tá? Aí daqui pra cá não dá. Tá, gente? 30 não. Jamais. 46. 2016. Letra D. 35, 46, 2016.
Letra E. 35 de novo, ó, tá aqui. 46, 2016. Também não, né? E já é o cúmulo. Ok, pessoal? Então, ó, nos restaram ali letras B e D. Vamos à letra B. 35, ok. Separei, ok. Quando eu separo do 31 ao 99, eu separo com conjunçãozinha, tá? 31, 46, 78, 99, tá? Então, eu separo todos com a conjunçãozinha I, certo? Beleza. 46, ok, acabei de falar. 2016. Como assim? 16, tá tudo certo? Tudo certo. Lembrando, além da casa dos 20, né? Casa dos 20, que é tudo junto. A gente vai ter também do 16 ao 19, né? 16, 17, 18, 19. Todos os 4 números aí se escrevem tudo junto, tá? Assim como no português, que a gente tem o 16, o 17, o 18, o 19, que é tudo junto, certo, gente? Então, repetindo, além da casa dos 20, em que todos, a dezena e a unidade, a gente vai escrever junto, né? A palavra completa juntinha. A gente vai escrever também do 16 ao 19, tá? Então, vamos lá. 16 tá ok, mas 2016 ou 2016? Qual das duas está correta? Tá? A gente tem aqui 35, ok, 46, ok, né? Tá de acordo, bonitinho. Mas aí a gente empaca aqui. Então, temos uma questão. Vamos voltar lá para o início. Lembra que lá no início nós falamos de eufonia e cacofonia? Pois é, aqui temos um caso. Quando eu coloco esse I aqui, ó, eu tenho a impressão, eu não, né? Dá-se a impressão de que estamos falando assim, ó, 2016. Ok? Por quê? Como assim, professora? Olha só. Em espanhol, a palavra mil, ela não é pronunciada, obviamente, como em português, certo? Em português, eu pronuncio mil. Esse L, ele ganha o som de U, certo? Mil, ok? Mas em espanhol, ele tem um som que a gente chama de lateralizado. A gente vai levantar a língua, certo? Então, vai ser mil, ok? Mil. Então, já temos a impressão de que a gente está falando mil. Se eu coloco o izinho aqui, né? Eu vou estar falando 2016. Vai ficar assim muito truncado, vai ficar até dificultoso para falar. Vai ficar até dificultoso para falar, certo? Então, pessoal, quando eu falo mil e ele já tem essa lateralização do L e eu coloco o izinho ali, vai parecer que eu estou falando 1016. Então, fica muito truncado, fica muito dificultoso para falar, para pronunciar isso, ok? Então, por isso que na escrita eu não vou colocar. A escrita, né, mostra aí como eu vou ter que pronunciar esse nome, certo? Então, nada de conjunçãozinha no meio, ok? A gente vai escrever 2016, sem a conjunção, porque fica mais harmônico, ok? Fica eufônico, aí a gente traz a eufonia, né, que trata dessa harmonização quando a gente pronuncia as palavras e as frases. Ok, pessoal? Então, sendo assim, parabéns àqueles que marcaram a letra D e gabaritaram mais essa. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham realmente gabaritado essa prova. Estava assim
maravilhosa. Eu adorei. E vocês? Tá? Então, se inscrevam aí, dá o joinha, tá? E até a próxima. Beijo!